27 de julho, dia de São Pantaleão. Os santos nos ensinam que vale a pena colocarmos em prática o Santo Evangelho, mas para isso é preciso a graça da conversão, a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Enfim, Pantaleão, ele pertencendo ao século III e IV da era cristã, tempos difíceis também, onde se dizer cristão, a própria vida, podia até levar as pessoas à condenação, porque o que imperava era o culto aos deuses. Pantaleão era filho de um pagão, quer dizer que cultuava os deuses. Sua mãe recebeu a graça da conversão e foi encaminhando para Cristo. Foi sendo semeado o Santo Evangelho em sua vida. Cresceu com um chamado à ciência, tornou-se médico, um ótimo médico. Solteiro, enfim, foi convocado pelo imperador Maximiano para ser seu médico pessoal. Tamanha era a fama e profissionalismo de São Pantaleão. Na corte, ele foi se entregando à fama, enfim, às vaidades, a uma vida de pecado. Ele não se dizia cristão de modo algum. Até que o vazio, como fruto dessa distância de Deus, dessa falta de conversão, o levou a repensar. O Espírito Santo foi trabalhando no mais profundo do seu ser. Foi ao encontro de um padre amigo que o reorientou para Cristo. Ele voltou com mais força ainda para a igreja. Que força? A força do Espírito Santo que vem ao encontro daqueles que querem viver o Evangelho. Porque muitas pessoas não vivem o Evangelho? Porque não querem, porque não buscam o auxílio do Espírito Santo. Porque mesmo querendo, sem o auxílio do Espírito Santo, a gente também não consegue. Mas com a graça e a misericórdia do Senhor, é claro que é possível. E os santos nos ensinam e testemunham que não só é possível, como vale a pena. E o mundo precisa, a corte precisava. E ele começou então a dar testemunho. Em sua vida pessoal, ele deu os bens, distribuiu a herança para os pobres, ficou com uma casa que transformou num hospital para os pobres. Na corte, ele continuou sendo um ótimo profissional, mas sinal de Cristo. Como naquele tempo eram tempos de perseguições, médicos com inveja denunciaram Pantaleão para autoridades, sabendo que ele era cristão, ameaçaram, tentaram suborná-lo para que ele cultuasse os deuses romanos, mas ele não renunciava à fé. O quanto ele não sofreu, até que, já que era fiel a Cristo e dizia que amava o Senhor, teria que pagar com a própria vida. Foi o que fez, amarrado numa árvore. Enfim, ele foi degolado. O sangue dos mártires, sementes de novos cristãos, já dizia Tertuliano, e nós percebemos na vida dos santos mártires, com Pantaleão, que é preciso crer, amar a Jesus, mas sem temer testemunhá-lo, qualquer que seja a situação. E diante do testemunho que acabamos de ouvir, vamos dar uma resposta em oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós te glorificamos, porque com a tua ajuda é possível vivenciarmos o Santo Evangelho, como vivenciou São Pantaleão. Espírito Santo, vinde auxílio da nossa fraqueza, com todos os dons, com todos os carismas, dai-nos a graça de vivenciarmos o dom maior, que é o dom do amor. São Pantaleão, rogai por nós.